Tem uma frase que eu gosto muito e que está ligado à sensação de gratificação, que fala o seguinte: mais vale uma pessoa que pensa do que centenas que falam. Mais vale uma pessoa que enxerga do que milhares que pensam. Eu quero convidar um grande amigo, um cara que é referência, um dos poucos que eu escuto quando se trata de saúde física, mental, com milhões de seguidores na internet, um médico especialista no que fala. Então quero que vocês recebam com muita honra, com forte aplauso, o Dr. Paulo Musi. Eu lembro quando eu comecei a treinar o Musi alguns anos atrás. Antes dele ganhar essa massa muscular, eu dei os primeiros treinos. Tem que ligar aí. Pronto. Eu era magrinho, só tinha cabeça, era outra época. Era outra época. Parecia um cotonete. É minha época de personal trainer. E o Musi é uma grande referência no que fala, no que faz. E a gente esteve junto agora em Miami, com a esposa dele, a Roberta, a filhinha. Eu também estava com a minha filha por coincidência. E é um cara de princípios, de muitos valores, e que está ajudando muito a nossa geração com o que faz. Então, a gente vai aproveitar que ele está aqui, a gente tem que aproveitar essas oportunidades, não só para a gente ensinar vocês aqui no Destiny Mind. Aqui a gente está no Mastermind de 12 meses, só para empreendedores. Então, quem passa pelo método Destiny, que é um método que eu tenho, pode aplicar, se for empreendedor, pode aplicar para o Destiny Mind. E alguns estão aqui, nem todos conseguem vir, porque tem muita gente no exterior, eles acompanham online depois e tudo, mas a maioria está aqui. Mas nós vamos aproveitar também para gravar um Brunecast, porque já que ele está aqui, ele faz duas coisas ao mesmo tempo. A gente ensina vocês e grava para a gente subir como podcast depois, já que o Musi é uma fonte de conhecimento nessa área. Musi, seja bem-vindo. Nós estamos aqui no Destiny Mind voltados para o nosso desenvolvimento. A gente já teve alguns podcasts juntos, e num a gente falou sobre corpo, alma e espírito, que é mais ou menos eu quero seguir aqui, essa linha, porque teologicamente falando, que é a minha área, a alma e o espírito é mais importante que o corpo. A Bíblia diz que o corpo, ele volta para o pó, a alma é julgada e o espírito volta para Deus. Então, não importa a sua religião ou a sua fé, o espírito volta para Deus. O que é o espírito? O ponto de comunicação divina no ser humano. A alma, nossa mente, né? Nossas emoções, intelecto, consciência, sentimentos. E o corpo. E qual é o problema de quem se aprofundou muito na religião? Acha que a Bíblia desfaz do corpo porque diz que ele volta para o pó. Mas, na verdade, o corpo é o transporte da nossa alma, que é o que vale na Bíblia, é a alma. Então, se você não cuidar do corpo, você mata a alma, porque a alma depende do corpo. Não existe alma fora do corpo, né? Teologicamente falando, estou falando com luz na teologia, né? Não existe alma fora do corpo, então uma mente para sobreviver precisa de um corpo. Uma alma para sobreviver precisa de um corpo. Então, se você não cuidar do seu corpo, você diminui o tempo em que você pode fazer diferença na vida das pessoas, em que você pode cumprir seu propósito. Mas cuidando do seu corpo, e o Musi vai explicar daqui a pouco isso pra gente, que ele explica muito bem, você também acaba cuidando da sua mente. Porque hoje em dia está mais do que comprovado, né, que a parte física, o cuidado físico, o treinamento físico, ele melhora também tua condição mental. E uma coisa interessantíssima é que nós vivemos numa geração que está sofrendo muitos ataques na mente. E o Musi falou uma coisa lá na nossa palestra de Miami, que minha filha assistiu, a Júlia, tem 14 anos. E depois ela ficou no hotel falando comigo: pai, eu gostei muito do que o Musi falou, porque ele falou sobre o microtédio. Lembra que você falou sobre isso? Isso entrou na cabeça dela. Agora, toda vez que eu pego o celular, ele vai explicar o que é microtédio. Microtédio. Toda vez que eu pego o celular, eu falo: pai, você precisa usar o celular ou é microtédio?
Aí eu já vou devolvendo aqui, ó. Então, quando você escuta alguém que conhece das coisas, você acaba melhorando o corpo, alma e espírito. E a primeira pergunta que eu quero fazer é: quais foram as 2 coisas que mudaram completamente na sua vida depois que você começou a se dedicar ao seu físico? Por exemplo, aqui nós estamos com pessoas empreendedoras, né? Pessoas que têm empresa, que mexem com muitas atividades empresariais, consequentemente usam muito a mente. Na sua vida, você é empresário, é médico, você passou o dia todo operando, saiu da operação, veio direto para cá, e já está em podcast, daqui sai para outro podcast, ou seja, né, uma vida louca. Quais foram as 2 coisas que mudaram para melhor completamente na sua vida depois que você começou a se dedicar ao corpo, ao físico? Reconhecimento e gratidão. Reconhecimento e gratidão. Eu queria comentar, aliás, quando a gente for abrir para plenária, para perguntas para vocês, eu quero que vocês se sintam muito confortáveis em falar absolutamente qualquer coisa, tá? Eu gosto muito de não ser contrariado, mas ser antagonizado, porque eu acho que assim cresce, né? A gente nunca consegue crescer quando a gente está no meio em que a gente discute quem concorda mais no assunto. Então essa é a primeira coisa. É muito bom o antagonismo. Eu aprendi isso com meu pai. Meu pai, quando a gente estava discutindo uma coisa há muito tempo, ele enchia os pacová e virava e falava assim: tá, chega, agora eu vou falar a favor, você fala contra. E aí, para mim, era um exercício terrível, porque eu não queria me trocar de lugar, eu queria manter a minha posição. Ele falou: não, eu continuo conversando com você, mas agora você fala a favor, eu falo contra, não quero nem saber. Sendo assim, às vezes a gente cria antagonismos para a gente conseguir seguir na nossa vida. Vou pedir licença, me desculpar para vocês que eu vou ficar mais virado para cá, né, porque realmente tem sido um dia difícil, tem sido um dia cansativo, o que faz a gente ficar grato, né? Porque a pior coisa é quando você se sente cansado no final do dia de não fazer nada. Principalmente quando esse nada significa que você ficou duelando contra o seu tédio. É ou não é? Aquela sensação daquele sábado à tarde onde você não tem muito o que fazer, aquela falta de propósito. E quando eu falo em propósito, eu lembro quando você fala a questão do corpo. E o corpo ele volta para o pó porque ele cumpre o propósito que ele tem. E por mais que... Vamos pegar esse exemplo de hoje, né? Eu esteja cansado. Às vezes a gente ouve aquela frase, o corpo fala, tá? O corpo fala, mas ele não te ordena. Quem ordena é a tua mente. Então eu podia, sim, deixar de lado a oportunidade de estar aqui com vocês, estar com meu amigo, Thiago Brunet, que foi uma das pessoas que eu mais gostei de conhecer no ano passado, porque é uma pessoa honesta, serena e inteligente. É difícil achar essas 3 coisas numa pessoa só. Bonito. Eu esqueci bonito, mas... Conversei pouco com humilde, sua esposa, humilde, que é o principal, modesto. Mas eu falo isso porque quando você vê uma pessoa inteligente, nem sempre essa pessoa inteligente ela usa inteligência para o bem, né? Quando você conhece uma pessoa serena, nem sempre ela tem força para iniciar uma atividade e ela se torna sem iniciativa. E uma pessoa honesta, às vezes ela se torna uma pessoa julgadora. Então, juntar essas 3 coisas faz com que você use a inteligência para o bem, a serenidade para a ação e a honestidade para o crescimento moral. Então, essas coisas, elas envolvem você juntar essas 3 coisas. E quando eu falo para vocês de propósito, e o corpo fala, toda aquela história, por que a gente tem que tomar cuidado com isso? Porque às vezes a gente está mal, e estar mal não é que o dia está mal, a profissão está ruim, o negócio não é bom, o investimento deu errado, ou o teu esforço não está pagando, você só está cansado. E eu aprendi isso porque eu vivi minha vida cansado, né? E hoje eu sou grato porque o cansaço é um pouquinho menor. Eu lembro de, nitidamente, né, quando eu comecei minha vida profissional na medicina, logo que eu me formei, então durante o período de residência, gente, eu dava plantão dia sim, dia não. Eu tinha 180 plantões no ano. Eu não sabia por que eu pagava aluguel, porque o lugar que eu menos passava era na minha casa. E quando essas coisas... e quando eu me sinto cansado, eu já lembro, mas eu já fui muito mais cansado. Hoje eu sou menos cansado. E o que eu lembrava? Ou o que eu penso hoje? Que o cansaço passa. Então, o meu foco principal, com certeza hoje, olhando pela ótica do Thiago, trazendo para vocês a minha alma e o meu espírito. Como eu cuido do meu espírito? Me mantendo fiel ao que são meus princípios, né? Eu gosto muito de estudar algumas pessoas, né? Um dos caras que eu gosto de estudar, né? Além de Adam Smith, né? Que são os clássicos, além de
Joe Roscoe, além de dessas pessoas que são mais... a gente confunde, né, a naturalidade dessas pessoas, mas pessoas mais conservadoras, né? Eu gosto muito do cara que se chama David Brooks. E o que ele fala? Ele fala que a gente tem 5 propósitos na nossa vida. Né? Primeiro, nosso cônjuge e nossa família. Segundo, nossa fé e a nossa filosofia. Terceiro, nossa vocação. Quarto, nossos amigos. Quinto, nossa comunidade. Aqui a gente está numa comunidade. Então, quando a gente começa a entender o quanto é importante essas coisas acontecerem, a gente começa a entender o que é o reconhecimento e gratidão. Se o Thiago ele não reconhecesse, né, que existe algo de valor que eu posso falar para vocês, eu não estaria aqui e eu não estaria tendo a oportunidade de passar os momentos que eu passo com meu amigo. Né? Agora, a gratidão vem daquilo que é o geral da nossa vida, né? E principalmente pelo cansaço, que é como eu falei para vocês. Se eu não tivesse cansaço agora, eu estaria com energia, porque eu não teria feito absolutamente nada do meu dia. E por isso que eu falo para vocês, cuidado com aquilo que vai virar pó. Porque o que vai virar pó, ele está cumprindo o propósito dele. Não deixa você virar pó antes da hora. Quando você abre a mão para o seu cansaço e você deixa de ser aquilo que você pode ser nesse dia, você está sendo contra o teu primeiro propósito, que é as pessoas que amam você. Se você for menos, quem que você mais vai atingir? As pessoas do seu círculo mais íntimo, sua esposa, seu marido, seus filhos. E, consequentemente, isso volta para você. Essa que é a verdadeira lei do retorno. Né? O que você faz para você e que atinge as outras pessoas. Não é o que você faz para as outras pessoas. Sabe o que eu penso muito? Eu tenho pensado muito ultimamente sobre isso. Que, por exemplo, em 2020, eu achava que já tinha alcançado muita gente. Eu vim do zero, né? E aí, se você alcança 1000 pessoas, para quem veio do zero, é muito. Se você alcança 10.000 tendo vindo do zero, é muito. Então, em 2020, eu falei, gente, eu já alcancei muita gente. Eu já falei com muita, já ajudei muita gente. Tipo assim, até para eu dar uma descansada, né? E aí, quando a gente chega agora em 2023, eu escuto os testemunhos, os depoimentos de quem me conhece só há 12 meses, só no último ano. E problemas do tipo, caramba, eu tava numa depressão profunda te escutando, eu tava pensando em me matar, te escutando sair disso. Eu já tinha separado da minha mulher, você pregou sobre princípios e não sei o que, eu voltei, entendi que eu precisava me arrepender do meu caminho e tal. Aí você vê o seguinte, se eu tivesse morrido ou parado 1 ano atrás, achando que fiz muito, milhares de pessoas não teriam me conhecido e experimentado o que eu posso ser um instrumento para entregar. O que isso quer dizer? Que, teologicamente, todo mundo aqui tem 1 hora. Mas eu não tenho dúvida que a gente adianta essa hora quando não se cuida. Não tenho dúvida. Todo mundo tem 1 hora. Mas se não se cuidar, adianta o tempo. Então, eu quero partir e quero que vocês partam na hora que tem que ser. Né? De preferência, o mais natural bíblico possível, que a Bíblia diz que é depois de 70 anos. Está na Bíblia. Esse é o natural e normal. Para isso acontecer, pelo menos com saúde, você imagina, eu tenho professores que com 76 anos são palestrantes internacionais. O cara cada dia está num país, com 76 anos, com uma saúde incrível. Eu invejo isso no bom sentido da palavra e falo, é isso que eu quero. Eu quero poder chegar daqui a 34 anos, que eu vou estar com 76, e estar fazendo o que eu estou fazendo hoje com uma saúde parecida. Então, para isso, eu preciso tomar algumas atitudes. Na sua opinião, como profissional, para a gente cumprir o nosso propósito até o limite da nossa capacidade física, que é quando a gente aguenta viver aqui na Terra, quais são as 3 coisas que nós temos que começar a fazer a partir de hoje? Eu acho que primeiro é exercer a autorresponsabilidade, segundo, a dedicação, e o terceiro é o compromisso. Né? Entenda que é muito mais fácil, mas muito menos funcional você delegar o que é a culpa para as outras pessoas. E aí são as pessoas que acreditam que a vida delas está escrita e que elas não têm responsabilidade alguma. É muito confortável você pensar isso. Minha vida está escrita, né? Então por que eu vou me esforçar? Né? Vou fazer que nem aquele menino que a gente encontrou lá nos Estados Unidos, que ele falou que, né,
por causa de Deus que ele foi para os Estados Unidos E agora ele tá perdido. E ele tá perdido. Eu falei, bom, mas, meu amigo... Eu não entendi eu nada. acho que foi uma das respostas mais brilhantes que você conseguiu fazer, e que assim, eu não sei se eu conseguiria dar uma resposta sem, de uma maneira, magoar o menino. E você conseguiu, você foi muito elegante. A questão da consistência é porque quando você decide fazer alguma coisa, você acaba colocando um pouco de você naquilo que você está fazendo. Tem uma frase que eu gosto muito, que é assim: o jeito que você faz uma coisa é o jeito que você faz todas as coisas. Tá. Então, primeiro é você ter autorresponsabilidade. Não transferir para ninguém, não achar que ninguém vai fazer por você, não ficar colocando culpa nos outros, você saber que você é responsável pelo teu destino. Perfeito. Segundo, consistência. Consistência. Porque a consistência é Fazer o jeito sempre. que você faz. Né? E terceiro é o compromisso. Você aceitar que você tem que se envolver com coisas. Né? Criar o hábito do compromisso. Então você encontra uma pessoa e fala, pô, vamos jantar? Vamos. Quando? Vamos jantar amanhã às 20 horas. Tá bom, legal. Você conhece uma pessoa, pô, vamos fazer tal coisa junto? Vamos sim, me dá seu telefone, vamos combinar, a gente faz isso. Né? Não ter medo de se comprometer com as coisas. E dentro do compromisso tá a habilidade de dizer não, porque, por exemplo, se a pessoa pede para jantar comigo, eu não posso. Não é melhor aprender a dizer, cara, sexta eu não posso, do que falar e não ir? Sem dúvida nenhuma. E isso é uma coisa que a gente tem que aprender como brasileiro e que, se não me engano, acho que foi o Leandro Carnal que falou, né, que o brasileiro é um povo cordial, né, cordial, de cordes, do coração. Então ele tem medo de te frustrar com uma resposta negativa. Isso. Só que, bom, a gente volta para uma pessoa que chama Brené Brown. Brené Brown era uma menina, né, vocês conhecem Brené Brown, vocês chegaram a ver Brené alguma Brown? coisa? Então, Não conhece Brené Brown? Pesquisa sobre essa menina, ela é sensacional. Ela foi uma menina que sofreu preconceito na escola, né, porque ela tinha um nome de afrodescendente, além do que era a cor da pele. Então, Brené Cassandra Brown. E que ela viveu a vida dela, né, lutando contra essas coisas, sendo objetiva. Né? E uma das coisas que ela mostra em relação ao que essa importância de você não ser cordial, é que é muito melhor você verdadeiro do que você ficar enrolando a pessoa com uma como que ela chama? Se a gente fosse traduzir para o português, né, porque não é um cognato verdadeiro, seria quase uma coisa como uma canalice educada. Então, o que ela fala? Seja verdadeiro. O problema não está em você negar o convite. O problema é você falar, vamos, e aí você some. É aquela coisa de... Aconteceu, eu não sei se isso é uma característica, então vocês me perdoem, deve acontecer em outras situações, mas eu tenho um amigo, muito amigo meu, que é carioca. E aí... Sei bem. Aí, um dia eu estava no Rio de Janeiro dando uma aula, né, e eu liguei para ele, porque ele falou, pô, quando você estiver no Rio, vai na minha casa, meu irmão. E aí... Eu cheguei no Rio, dei a aula, liguei pra ele. E aí, meu irmão, tô no Rio. Onde você mora? Não, carioca. E aí, quando o cara começa a miar... Não, é muito mais fácil falar, pô, Paulo, hoje é domingo, eu tô com a minha família. Vou entender, óbvio, eu também tenho família também, não tem problema. Né? Hoje é sábado, sei lá, tô ocupado, não tem problema. Mas essa questão, quando você começa a enrolar, quando você começa... tentar manipular a situação para fazer parecer que você quer, mas não dá. Isso é muito ruim. Né? Tudo isso fica dentro do compromisso. Ou seja, uma coisa que eu entendi desde sempre é que a gente é dono do nosso destino. E é engraçado alguém que estuda teologia como eu falar isso, que teologicamente Deus escreve nossos dias. Mas só que teologicamente também eu te provo que ele é tão soberano que ele escreve nossos dias e dá o poder de decisão sobre esses dias. É fácil explicar isso para gente que tem filho. Por exemplo, você tem suas filhas, com certeza você fez planos para elas. Poxa, queria tanto que a fulana quer que seja feliz, quer que seja próspera, quer que case bem, quer que tudo... Tá... Mas chega um momento da vida delas que elas ganham poder de decisão. E o que você escreveu para a vida delas, o que você sonhou para a vida delas, ela pode não escolher a mesma coisa. É muito parecido com a nossa relação com Deus. Ele, sendo o pai, fez um plano para o Paulo. Mas o Paulo tem poder de decisão. Cresce e fala, não,
Eu não quero ser médico e ajudar as pessoas. Eu quero fazer outra coisa. Pô, mas aqui o plano de ser médico é muito bom, porque você vai ganhar. E não adianta, porque quando você quer uma coisa, você bate de frente com todo o plano do Pai. Então, eu acredito que Deus escreveu nossos dias e nos deu poder. Por causa da sua misericórdia, Ele é tão bom. Ele fala, tão poder de decisão para você decidir. Se você quiser seguir meu plano, tá aqui, ó. É só você orar, alinhar comigo, que eu te levo para esse plano. Se você quiser seguir a sua vida, tá aqui. Então, eu gosto muito de conversar com gente que já viveu muito, para entender quais foram as melhores decisões que essa pessoa tomou para chegar onde chegou. E quando você fala de autorresponsabilidade, para mim fala muito de destino, porque as pessoas têm mania de terceirizar destino. Não, foi por causa do governo. Não, foi por causa do meu pai que me tratou mal. Não, foi por causa do fulano que não me deu chance. Na verdade, a autorresponsabilidade, você fala, não, eu que decido como vai ser minha vida. Não importa o que fizeram comigo, é o que eu vou fazer com o que fizeram contra mim. Consistência, nem eu, nem você, nenhum deles aqui teria o que tem se não tivesse sido consistente em alguma coisa. E compromisso, que inclui, inclusive, aprender a dizer não. Fisicamente falando, que é a sua área, quais são as 3 coisas que nós podemos fazer para estender a durabilidade do corpo? Bom, eu acho que a primeira coisa, né, em relação à durabilidade do corpo é você entender que a gente precisa de manutenção, assim como qualquer máquina, mas com uma vantagem, né? A máquina ela precisa ser manutenida, nós podemos nos cuidar. E essa manutenção, como a gente faz? A gente checa o que é a nossa saúde fora daquilo que é a nossa opinião. Ah, tô super bem. Ah, tô super bem. Não, você tem que ter parâmetros externos para avaliar se você está bem, né? Não estou falando isso porque eu sou médico, eu estou falando isso porque eu vivo isso. Eu vejo que as pessoas que estão sendo acompanhadas por mim ou por amigos meus que são médicos também, que acompanham outras pessoas, elas têm alguém que tem essa preocupação por elas e que periodicamente as chateiam com exames, com avaliações. Por quê? A gente tem uma característica, sabe, Thiago, que é muito diferente, o médico brasileiro, do médico, por exemplo, americano. Você sabe por que o médico americano, lá nos Estados Unidos, a gente tem as 2 coisas mais paradoxais que existe? A pior medicina com a melhor tecnologia? Eu acredito, já morei lá. E você sabe por que é assim? Por conta daquilo que é a judicialização da medicina lá. Exato. Então o médico ele só vai cuidar do paciente na hora que ele está morrendo. Porque aí ele fala assim, ó, estava morrendo, então qualquer coisa eu posso fazer. Por isso que existe tanta tecnologia lá, porque eles deixam para cuidar do sujeito lá quando a coisa está muito tardia e que, com certeza, ele não pode sofrer nenhum processo de judicialização. Pra você ter uma ideia, lá, se um médico ele pede um exame para você e ele não sabe o que quer dizer um determinado exame, o paciente ele pode processá-lo. Uhum. Em que situação isso acontece? Acontece, por exemplo, quando eu tenho um consultório particular, e aí o meu paciente, muitas vezes que tem um convênio, ele precisa, por conta do convênio, que esse exame ele seja reescrito pelo médico do convênio. Se esse médico do convênio, por exemplo, estivesse nos Estados Unidos e ele não tivesse, né, habilidade para ver aquelas coisas que são pedidas, ele podia sofrer uma sanção judicial. Uhum. Ah, mas como você pede isso daqui? Outra coisa muito importante é que lá eu percebo que é uma sociedade que vive numa tensão que é diferente daquilo que a gente enxerga na rua, né? Às vezes você vê as ruas calmas assim, e aqueles filmes que a gente vê que qualquer coisa, ou notícia, né, qualquer história, teve uma passeata, vira um riot. Aí as pessoas quebram loja, invadem, destroem. É como se todo mundo lá estivesse esperando um limiar para alguma coisa acontecer. Aqui não é assim. Aqui a medicina brasileira é muito mais preventiva, até porque se você cuida de uma coisa no momento que você diagnosticou no início, você gasta R$1. Se você deixa de olhar para aquilo depois de um ano, para consertar aquilo que evoluiu, você gasta 10. Agora, quando tiver sintoma que o bicho cresceu, aí você gasta 1.000. E quando você vive nessa situação, quando você tem a oportunidade de fazer isso, faz sentido você tomar o que é a sua conduta de prevenção. Feito isso, sabendo que a gente depende de uma pessoa para olhar para a gente, e que a gente pode ter isso ainda, pelo menos no Brasil, a segunda coisa é vigiar aquilo que você come. Por quê?
Carro bom não anda com gasolina ruim. E se você come alguma coisa que faz mal para o teu estômago, por exemplo, imagina para o teu cérebro. O teu cérebro é um órgão, mesma coisa que qualquer outro. Existem alimentos, formas alimentares, hábitos, rotinas que a gente coloca para a nossa vida que criam o que a gente chama de inflamação sistêmica. E isso é uma coisa que eu gosto de ter muita cautela, porque vira uma coisa grande. Todo mundo fala de inflamação. Não, porque é inflamação, porque leite é inflamatório, né? Tudo é inflamatório, é uma coisa terrível. Você não pode comer isso, você é proibido comer aquilo. Não, não é assim que funciona. Inflamação é um sinal de perigo. Existem situações que a gente pode, por exemplo, vamos falar da alimentação nesse momento, né? Que você pode comer, né? Só que você tem que estar numa situação de equilíbrio, você tem que ter dormido bem para você conseguir metabolizar aquilo que provavelmente é rico de energia, né? Você tem que estar numa rotina de gastar energia, não é aquela coisa que você está largado no sofá assistindo TV, né? Então existe essa situação, né? Onde condicionalmente aquilo lá pode ser consumido. Mas no geral, a tua rotina ela pode colocar o teu corpo num estado de alerta contínuo. E nesse estado de alerta contínuo é que surgem as doenças. Homens e mulheres apresentam fases mais suscetíveis dessa ao longo da vida. Então, o homem entre os 35 e os 45 anos. É a fase que o homem tem que ter mais cuidado com a saúde dele. Por quê? Porque é quando ele cria a reserva para chegar nos 60, 70, 80. 35, 45. Pode ver, por exemplo, o Leonardo, da dupla Leandro-Leonardo, Reinaldo Gianecchini. Foram caras que apresentaram doenças gravíssimas nesse inteirinho. Vamos supor, você sobreviveu aos 45 anos de idade? Ótimo. O que você fez nesse inteirinho? Como é que está a sua vida? Você tem algum sintoma de hiperglicemia, alteração de pressão, síndrome metabólica, obesidade, reserva demasiada de gordura, principalmente visceral? Por quê? O que a gente sabe hoje, né, em relação, por exemplo, à alimentação que está muito ligada às doenças crônicas degenerativas não transmissíveis, né? Que hoje você não consegue necessariamente curar as pessoas, mas você consegue estender a vida delas em sobrevivência. Então, uma pessoa que tem diabetes, pressão alta, ela sobrevive até os 70. Ela sobrevive até os 80. Mas o que é sobreviver? Não é viajando como palestrante internacional. Uhum. É deitado em casa, com dor, reclamando, com um monte de coisa ruim, né? É isso que é sobrevida. Tomando um pacote de remédio gigantesco. Agora, se você chegar nos seus 50, sem pressão alta, sem diabetes e sem obesidade, a chance é que você alcance o seu 100. Então, o que eu tenho com meus pacientes com menos de 50 anos de idade? Meu amigo, temos que chegar nos 50, você tem que estar zerado, sem remédio. E a alimentação é fundamental para isso. Por quê? Porque você fala, mas e o exercício? Aquilo que você coloca para dentro de caloria nunca vai ser vencido por uma quantidade de exercício. Finalmente, terceira coisa, o exercício. Mas por que o exercício? Porque quando a gente faz exercício, né, a nossa musculatura ela precisa de uma informação. E essa informação é uma coisa que a gente chama tempo sob tensão. Ou seja, quando seu músculo percebe a tensão que está sendo colocada nele, ele reage e se modifica em relação a isso. E por que isso é legal? Por que isso é importante? Porque toda vez que você faz isso com o músculo ele tem uma ação que a gente chama autócrina, parácrina e endócrina. Ele modifica a célula própria, ele modifica a célula do lado e ele modifica as células da distância. Então, se você pensar que a gordura corporal, por exemplo, ela funciona como se fosse uma glândula e ela produz substâncias que fazem essa situação de inflamação, e quando você chama, por exemplo, sobrepeso, é quando essas condições de formação da informação da gordura elas se tornam suficientes para controlar o seu metabolismo próprio, ou seja, o teu corpo não controla mais a sua gordura se autocontrola. O que você sente? Você sente alteração de fome, você sente alteração de saciedade, você sente alteração do sono, você sente indisposição. Você começa a ter uma migração do seu paladar, tem coisa que você não quer nem saber, tem coisa que você passa a gostar. E quando você atinge a obesidade, aí é a gordura controlando o resto do corpo. Bom, se eu tenho a gordura fazendo esse papel, entre aspas, ruim, né, o que podia antagonizar isso? É justamente a musculatura. Então, em termos gerais, o que a gente precisa na nossa vida adulta? A gente precisa de 300 minutos de atividade física moderada por semana ou
150 minutos de atividade vigorosa. Desses 150 minutos, você precisa de pelo menos 2 sessões de exercício de força pela semana, em dias distintos. Então, não é pedir muita coisa, pessoal, é pedir que vocês façam uma caminhada, né, um pouquinho mais rápida, talvez uma corridinha leve, todo dia. E musculação 2 vezes por semana. Ah, mas isso é muita coisa. Se você quiser começar daí, sim, mas a gente não começa assim. A gente começa fazendo 10 minutos de exercício, aí depois quando consegue fazer, que seja reservar o horário para exercício, porque o grande problema do exercício ele é a logística. Onde eu vou fazer, que horas eu vou fazer, como é que eu vou ir, como é que eu vou voltar e como que eu vou progredir. Resolveu a questão de logística, você seguir adiante é uma coisa que é quase que intuitivo. Até porque o desafio, ele é sempre presente. Você está na esteira, você vai falar, vou fazer 12 minutos. Legal. Só quando você faz 12 minutos, aparece lá, 1 quilômetro, 250 metros. Ah, vou fazer até 300 metros. Aí você faz 300 metros. Aí o que vai aparecer no tempo? 13 minutos e 45. Pô, vou fazer 15. E isso é uma coisa que é intuitiva. Você começa, na hora você começa a pensar. O exercício de peso, é mais fácil você enxergar isso. Pô, eu acho que eu aguento mais uma repetição. Pô, eu acho que eu aguento um pouquinho mais de peso. A progressão é natural, desde que você não comece por onde as outras pessoas que já estão fazendo aquilo muito tempo, elas estão fazendo. Você tem que começar pelo seu começo. Então, cuide com uma pessoa externa observando a sua saúde, porque nós somos o nosso pior referencial. E tem uma coisa que eu falei na palestra, né? A gente tem a tendência de se julgar um pouco mais do que a gente é. E aí eu falei daquele estudo, né? Então eles perguntaram para os americanos, né? Eles pegaram os professores da rede de ensino dos Estados Unidos e eles perguntaram, se você acredita que você está acima do que são os 50% melhores professores da média, na verdade, dos professores do país, 94% dos professores disseram que sim. Que interessante, uma média acima de 94%, muito bom. Aí perguntaram para os alunos, vocês têm habilidade social? Como que vocês classificariam suas habilidades sociais? Vocês acham que estão acima da média? 96% disseram que estão acima da média. E aí, ele falou, bom, vamos procurar para os trabalhadores, porque o pessoal da academia, né, todo mundo está bem fora daquilo que é a normalidade. E o que eles perguntaram para os empregados? Você acredita que você está no 1% das pessoas mais bem pagas do país? E 19% afirmou que sim. Então, o risco da gente dar uma derrapadinha e falar, não, estou super bem. Por isso que precisa de uma pessoa olhando. Segunda coisa, controle o que você come, controle o que você bebe. Saiba o que é vontade, saiba o que é fome. E saiba parar. O problema de comer não é não comer, é parar de comer. O que a gente fala, pessoal? Ah, eu não bebo, mas quando eu bebo eu viro uma pessoa completamente diferente. Ah, quer um pedacinho desse bolo aqui? Ah, não, eu não quero. Se eu comer um pedacinho, eu quero o bolo inteiro. Esse é o maior problema. Eu tenho esse problema com a pizza. Eu também tenho. Pizza é um problema sério pra mim. É por isso que muitas vezes eu nego pizza, porque eu não consigo comer uma fatia só. Ah, mas aí nós estamos juntos. Né? Eu peço a pizza que as meninas mais gostam, porque aí elas comem quase tudo e eu sobra um. Sobra um. Isso é impressionante, né? Eu quando eu tomei a decisão... Engraçado, que as 3 coisas que você falou eu tenho feito de um ano pra cá. Eu sou daquela escola de que só vai no médico quando tá passando mal. E aí, como há 1 ano e meio, quase 2 anos vai fazer já, 1 ano e meio atrás eu perdi minha mãe, isso me despertou. Minha mãe, cara, jovem, não precisava ter passado pelo que passou, foi um descuido com a saúde, um acúmulo de descuido com a saúde, apesar de fisicamente ela estar muito bem, depois por dentro a gente descobriu que tinha muita coisa para resolver. E aí eu tomei uma decisão, como foi traumático para mim, que era muito ligado à minha mãe, eu tomei algumas decisões. Porque o médico falou assim para mim, ó, quando ela infartou na minha casa, ela estava de férias na minha casa, ela era do Rio, corri para o hospital com ela de madrugada, e aí ela ficou consciente, eu conversei com ela até de manhã,
Ela falou assim, ó, filho, vai pro Café com Destino, faz o Café com Destino, depois você volta aqui. Quando eu voltei, ela já estava inconsciente e nunca mais voltou. Mas Deus nos deu uma oportunidade ali naquela madrugada de a gente conversar muito e estávamos sem pendências, graças a Deus. Mas quando ela entrou em consciência, ela ficou 7, 8 dias internada antes de falecer. E aí eu perguntava pro médico, como é que tá? Qual milagre pode acontecer? Ele falou assim, rapaz, se ela tivesse se cuidado um pouquinho melhor, ela saía, mas eu acho que vai ser difícil. Então, as taxas de glicose estavam muito altas, coisas assim, sabe? Então, depois que ela faleceu, foi muito difícil para mim e eu tomei uma decisão. Falei assim, ó, eu vou partir quando Deus quiser, mas se for pela minha escolha, eu vou estender o máximo que é possível. E aí comecei a fazer exames periódicos, de 4 em 4 meses, no máximo estourando 5 em 5 meses, exame geral. E aí dá qualquer tipo, graças a Deus meus exames estão muito bons hoje, mas antigamente dava colesterol, glicose, tudo fora. Aí nunca fiz dieta, mas fui para uma alimentação muito mais balanceada. Cortei algumas coisas que eu tinha mania, por exemplo, eu tinha mania de comer doce todo dia por qualquer motivo. Nem gosto de, sei lá, torta de maçã. Botava, falei, já tô aqui, por que não? Comia. Aí o que eu fiz? Não é que eu cortei o doce completamente, mas eu só como quando é algo que eu queira muito. Servir algo que é gostoso, mas eu não quero muito, eu digo não. Isso tá me levando a comer doce, tipo, e mesmo assim pouco, uma vez por semana. Entendeu? Quando eu digo pouco, eu tô falando 3 colheres de pudim, 4 colheres de pudim, assim, ó. Acabou. Eu comecei a colocar na minha cabeça que se eu comesse menos, eu ia viver mais. Se eu cortasse algumas coisas, lógico que com acompanhamento médico, nós temos temos nutricionistas, endocrinologistas aqui, com acompanhamento de profissionais, fui melhorando, sem uma dieta específica, mas fui melhorando. Comecei a fazer um tipo de jejum intermitente, que já é algo que eu fazia sem ser intermitente, porque na minha fé jejum é algo muito normal, só que eu fazia de qualquer forma, então não tinha efeito no corpo. Hoje em dia eu consigo fazer algo que junta a fé com o corpo, né? De tempo em tempo, com acompanhamento médico também. Conclusão, perdi muita gordura visceral, emagreci, ganhei massa muscular e comecei a treinar. Mas o lance que você falou de treinar, da logística, é impressionante. O que eu fiz para começar a treinar? Eu coloquei na minha agenda. Treinar não é mais opcional, é agenda. Então se você, cara, eu te amo e tudo, você me liga, tá na hora do meu treino, eu falo, cara, eu tô num compromisso. Porque para mim é um compromisso. Porque o cara fala assim, eu ia treinar hoje, mas o músico me chamou para jantar, eu vou ter como compromisso, porque eu não vejo mais como uma questão estética, eu vejo como saúde, eu quero viver. Eu quero estar bem de saúde, eu quero estar bem de cabeça, eu quero dormir melhor, eu quero ter mais disposição, eu quero, sabe? E aí eu tô já há quase um ano nesse ritmo, cara, minha vida mudou completamente fisicamente falando e, é claro, afetando positivamente a mente. Então, só corroborando com essa lista aí, um exemplo aqui, todas as vezes que eu fiz exame, eu nunca estava me sentindo mal, mas sempre o meu médico vinha e falava assim, olha, tá comendo muita carne vermelha? Eu falei, por acaso, as últimas 2 semanas. Falei, então, que essa indicação aqui, ó, que deu no seu sangue, provavelmente é carne vermelha. Você pode diminuir para 2 vezes por semana, 3 vezes por semana, em vez de todo dia? Não importa. Então, esse acompanhamento realmente vai esticando. A pergunta é, e aí entra o nosso amigo de Rondônia lá, que é médico também. Como é que a gente faz para levar isso para as pessoas que não têm condições de pagar? Como a gente, por exemplo, aqui todo mundo é empresário, né, no Destiny Mind. Como é que a gente pode fazer para facilitar o acesso à saúde emocional, saúde física, a parte espiritual, né, que é uma coisa que a gente já faz, mas você que é um cara de saúde física e mental, como é que as pessoas que não têm condições de fazer exames periódicos, como é que elas podem fazer com a condição que tem hoje para se cuidar melhor? Eu acredito que você tem que deixar as pessoas saberem o que você faz da sua vida. Tem uma frase que eu gosto muito que está ligado à sensação de gratificação, que fala o seguinte: mais vale uma pessoa que pensa do que centenas que falam. Mais vale uma pessoa que enxerga do que milhares que pensam. Grande parte daquilo que a gente gostaria, né, na vida é de ser enxergado. E ser enxergado por pessoas que consideramos importantes. Né? Você quer ser visto pela sua esposa, pelos seus amigos, pelos seus filhos, né? Que eles te valorizem como pai, que eles te respeitem. Né? Aliás,
Uma centena de casamentos eles são desfeitos hoje por quê? As pessoas elas perdem o que é essa noção de que ela é vista e ela enxerga. Bom, dessa forma, todos nós ajudamos as pessoas com as nossas habilidades, desde que elas saibam quem nós somos e o que fazemos. Eu faço isso na internet. Todo dia de manhã eu abro uma live, 7 horas da manhã, e eu respondo aquela pessoa que com certeza não tem condição de passar comigo, senão ela não estaria fazendo pergunta na internet, ela estaria marcando consulta no consultório. E por que eu faço isso? Não sei, faz parte. A medicina tradicional é assim. A questão é que a medicina digitalizou, porque a sociedade digitalizou. Isso quer dizer o quê? Que a formação, a informação para as pessoas que vinha do médico, que antes vinha, né, dos jantares, das reuniões sociais, das comunidades. Eu sou de uma cidade pequena, né, e era o boca a boca, era de questões, né, festividades religiosas ou não, que a gente tinha ali, né, convivência religiosa, muitas vezes você encontrava com as pessoas e você era informado. Hoje, você abre o telefone, você não assiste nem mais Jornal Nacional. Né? Você olha o seu telefone, que interessante. Agora, você tem uma ideia, né? Isso é uma das questões de um economista americano, né, que é o Kenneth Arrow. Kenneth Arrow foi um cara que ganhou o Nobel porque ele resolveu um grande problema de ordem econômica americana, mas o que é importante para nós médicos é que esse cara ele definiu o que era a dinâmica da economia médica. Né? Quem que é o médico de Rondônia? Tudo bem, doutor? Como o senhor chama? O que o senhor vende no seu consultório? Não. Por que você vende saúde? Me explica melhor. Confundindo a cabeça do rapaz. Eu vou. Mas é pro teu bem, eu vou te apertar para você pensar que nesse cara. Eu sou médico de formação e gestor. Então eu tenho uma rede de clínicas, né? Então ali eu vendo facilidade para o meu cliente. O meu cliente, o paciente, ele entra no meu negócio e ele tá com um problema. Então eu busco dar a solução para o problema dele. Então ali dentro ele tem que sair dali solucionado. É a imagem? É a consulta? É o quê? É um nutricionista? É o exame de sangue? Então ele faz tudo num lugar só. Então ele sai dali resolvido. Quando você fala saúde, você trata a saúde como um commodity. Ou seja, eu vendo saúde. Então eu compro saúde, estoco no armário na minha casa. Quando eu fico doente, eu uso 20% daquilo que eu comprei, deixo 80% guardadinho. Como médico, no seu dia a dia, já descartamos, eu vendo saúde. O que você vende? Peraí. O colega falou conhecimento. Orientações ao paciente, o autocuidado, para ele poder levar 80%, 90% do que a gente faz no consultório, depende depois do autocuidado do paciente lá, depois que ele sai dentro do nosso consultório. Então a gente tem que convencer o paciente da importância que é o cuidado da sua saúde. Então, dali ele vai levar o autocuidado, vai levar para casa nossas orientações e o medicamento. E cabe ao médico ser convincente com os argumentos estão ali o quê? Os exames. Então você vai ali e mostra para ele, às vezes a gente tem que fazer terapia de choque, né? Mostra o pulmão todo escuro, né? É escuro mesmo, né? Olha aqui, como é que tá tudo escuro. Tem que parar de fumar, cara, tu vai morrer, olha aqui, é mesmo, doutor? Então é terapia de choque. Ou é o medo, às vezes, olha aqui, teu ácido úrico tá muito alto. Olha aqui, teu colesterol tá 500, cara, olha aqui, vai ter que diminuir o carboidrato, teu lipidograma aqui tá alto. Então assim, a gente vai passar pro paciente com confiança, né? Que ele precisa acreditar naquela informação que a gente está dando para que ele possa, ali com a mudança de hábitos, de rotina, né, consiga equilibrar a sua saúde e minimizar os danos, né, que geralmente já vem bastante avançado. Hipertensão, ele não aprende. Quando ele diagnostica de hipertensão com a gente, ele já tem 10 anos lá, já está com o coração grande, já vem com insuficiência cardíaca. Olha que interessante. O que você está falando foi o que a amiga aqui do lado falou. Conhecimento. Entra na casa do conhecimento. Eu entendo você, Kenneth Arrow não. Ele falou, o médico não vende conhecimento. E ele não vende conhecimento porque o conhecimento não é ação, é uma propriedade. É uma faculdade do médico. E se ele fosse cobrar pelo conhecimento, ia ser o trabalho mais caro do mundo. Né? Como é que você vai cobrar pela sua formação, que foi o que levou você conseguir conhecimento? Né?
É uma formação extremamente longa. Você tem 6 anos de faculdade, 3 anos de residência, você tem mais 2 anos de trabalho de graça com um monte de gente falando para você que você é alguma coisa, chefe de qualquer porcaria, né, que afaga o seu ego. Eu sou coordenador dos ambulatórios, não sei o quê. Você não ganha porra nenhuma, toma um calote e ainda trabalha por causa dos outros. E se bobear, ainda ajuda a escrever os artigos dos seus amigos. Olha que legal. Não ri não, que é verdade. Olha só. Agora sim, transformando uma coisa longa numa história curta. Aí eu falo para você refletir. O que a Kenneth Arrow falou, que o médico ele vem de confiança. Até porque uma das coisas que ele fala, que entra disso, daquilo que a gente está falando, né? Como que a gente atende a pessoa que não tem dinheiro para pagar a nossa consulta? A nossa consulta, como que ela é baseada? Né? Se você for ser atendido pelo Calil, no Sírio-Libanês, depois das 6 da tarde, a consulta dele custa R$9.000. Agora, eu tenho certeza que você, quando você chega no seu prédio, ou chega... Você mora em prédio ou em casa? Desculpa, já. Você mora na sua casa, mas, por exemplo, você tem pessoas ali que trabalham para você, né, e que com certeza te ajudam, seus funcionários, e que você não cobra uma consulta dele. Ô, doutor, eu tô com um pouco de dor de cabeça, o que eu posso fazer? O que você está sentindo assim? Você cobra 0. O que você vai fazer? Você vai somar 0 com R$9.000 do Calil, vai falar, vou cobrar 4.500. É assim que eu vou fazer minha consulta. Não é assim. E isso foi uma coisa que o Arrow falou, por quê? Porque, de fato, a consulta média é a coisa mais difícil de ser precificada. Você vai cobrar pelo quê? Pela média de quem? Pelo tipo de trabalho, pelo tempo que você atende? Então eu posso ficar 1 hora sem resolver porcaria nenhuma, que eu vou cobrar uma consulta alta, ao passo que 10 minutos, se eu resolver uma coisa muito grave, eu vou cobrar uma consulta barata. Então o que ele falou é que a gente cobra pela confiança. É a razão pela qual você procura um médico. Como que vocês conhecem os médicos de você? Pô, você é fulano de tal. Você pergunta para uma pessoa que você confia. Pô, Thiago, você conhece algum, sei lá, infectologista? Você conhece algum gastroenterologista? Não estou muito legal. Por que você pega essa referência? Por causa da confiança. E quanto mais alto o nível de confiança que você tem, maior o valor da sua consulta. Foi isso que Arrow falou. É por isso que a gente tem as pessoas, né, ou os médicos que são as referências, né, aquele professorzão nosso de, sei lá, vamos falar de oftalmo, que é uma coisa muito longe daquilo que eu faço. Né? Estou com um problema na retina. Cara, o papa em retina é o doutor, sei lá, Rubens Belfort, você vai procurar ele, assim, papapá. Você chega lá, você vai pagar o que é o valor de uma pessoa que é referência. O que te torna referência? A confiança. E por que isso é importante? Porque a gente tem que entender como que a gente cria essa, ou deixa transparecer essa aura de confiança. E como que você deixa? Não tem outro jeito. Se você quer que essa aura transpareça, você tem que se expor. A confiança é das pessoas para você. E não você que chega e fala assim, pode confiar em mim. Mas eu não te conheço. Quando você cria essa situação, e que pode ser numa situação microsocial, né? Quanto tempo demorava para formar um consultório particular quando eu comecei a atender lá em 2005? Né? 8 anos. Essa é a média. Então era o tipo de investimento, pessoal, que você colocava tempo, porque você tinha que estar no consultório, você não pode estar fazendo outra coisa. Porque a pessoa vai ligar, tem horário de consulta? Então, eu vou ligar para o doutor para ver se ele pode te atender. Não, a pessoa está doente, ela quer ir na hora. Não, vem para cá que eu te atendo. Então você está gastando seu tempo ficando dentro do seu consultório, e aí uma pessoa vai ser bem atendida, vai falar para outra, e assim sucessivamente. E em 8 anos você tem um consultório que a quantidade de pessoas que entra e que sai, ela se mantém de uma forma frequente, e aí o que você vai fazendo é reajustando o valor da sua consulta, não só pelos índices de inflação, de preferência, mas também com o índice de confiança que você vai ganhando. Rapaz, essa conta bateu certinho para mim. Hoje isso mudou. E por que mudou? Porque quando entrou a questão do digital no meio, as pessoas que conseguiam se comunicar melhor, elas conseguiam mostrar um nível de confiança maior. E quando você vai estudar, por exemplo, teoria do que é a convivência em grupo, né, tem um estudo muito interessante que foi feito o seguinte, ele pegou pessoas de altíssimo QI, colocaram num grupo, e pessoas de altíssima capacidade de criar inter-relações pessoais e comunicar-se no outro grupo. E para esses 2 grupos se deram tarefas. O grupo que performou melhor não foi o de altíssimo QI, foi o que se comunicava melhor.
Então, o que a gente tem que aprender? Né? Primeira coisa, né? Evite cursos de enche a agenda do seu consultório. Né? Eles não funcionam. A pessoa que dá esse curso, ela nunca consultou. Uhum. Desculpa falar isso para vocês, tá bom? Infelizmente. Né? Se você quer expandir o seu negócio, é uma preocupação de business que você tem, o que é o business médico? O que é o empreendedorismo médico? Né? Não é esse tipo de saída. Ou então, não é vender para o paciente aquilo que ele não precisa. É você aumentar o seu nível de confiança. Se você não está na mídia social, qual é o jeito que você vai aumentar o seu nível de confiança? Com o que é a sua graduação. Né? Eu fiz pós-graduação numa época que você tinha que se matricular, que você tinha que fazer prova para ver se você tinha condição de fazer a pós-graduação e que se você ficasse entre os primeiros 5 colocados, você ainda tinha bolsa e não pagava. Até porque eu era duro, né? Então se eu fosse fazer uma pós-graduação na época, né, eu deixava o almoço ou o jantar, o que também não era muito saudável. Né? E isso foi uma forma de eu lá atrás me distinguir das pessoas que sentavam no diploma e falavam assim, não, eu sou médico, eu entendo de tudo, né? Porque isso é uma característica de todos os nossos colegas, né? Não, isso daí eu sei. E aí eu vou te falar uma das coisas que é a minha experiência hoje. Hoje eu parei de montar curso para médico. E tem uma razão muito simples. Porque hoje os médicos, eles não querem mais aprender medicina. Os médicos, eles querem ganhar dinheiro. Só que eles não querem ganhar dinheiro fazendo medicina. Eles querem ganhar dinheiro parando de atender. Pô, peraí, você faz medicina há 10 anos e depois você quer ganhar dinheiro sem atender? Não, mas aí eu quero empreender, eu quero montar isso, aquilo. Tá, mas tem certas coisas que as pessoas têm ensinado em curso que não é medicina. E eu sei que você fica chateado com isso, eu sei que todos os colegas ficam chateados com isso, mas, sabe, é aquela história, você pode mentir para muita gente pouco tempo, pouca gente muito tempo, mas ninguém engana todo mundo o tempo todo. Principalmente na era digital. Tudo está acontecendo muito rápido. E a atenção que eu falo para te dar é, se eu puder falar isso para você, dá uma olhada nesse sujeito. Kenneth Arrow, o trabalho dele é de 1965. E ele fala justamente sobre isso, e é uma coisa que é uma pessoa de fora falando para você o que você representa para ela do ponto de vista pessoal e social. E o trabalho dele é brilhante. E ele te dá 5 argumentos que os médicos usam para falar quanto vale o trabalho deles. E nenhum desses argumentos vale. É o argumento que eles se dão. Ah, o meu trabalho vale por isso. E, na verdade, estão todos errados. Mas uma coisa interessante é que, por exemplo, esse lance de vender confiança, eu acho que não é uma coisa exclusiva da área médica. Por exemplo, no que eu faço, tá? Teologia e desenvolvimento pessoal. O jeito que eu comunico, o jeito que eu respondo, a velocidade que eu respondo às perguntas, tudo isso determina se as pessoas vão confiar no que eu estou falando ou não. O jeito que eu faço os vídeos, se eu estou olhando para a câmera, apontando, aí o pessoal, caramba, ele sabe o que está falando. Impressionante. Na era digital, quem se comunica melhor tem mais resultado, disso eu não tenho dúvida. Né? Não quer dizer que você tenha que abrir mão do conhecimento, porque não deixa de ser o principal, mas a comunicação é o que te expõe mais. Agora, falando em termos do impacto do físico, por exemplo, da alimentação, exercício físico, tudo isso na saúde mental. Vamos falar um pouco sobre saúde mental. Para a gente trazer um impacto positivo de saúde mental através da alimentação, saúde física ou qualquer outra coisa que você queira agregar, o que nós temos que, como empreendedores, começar a fazer hoje para melhorar nosso estado mental num mundo tão louco como esse? Treinar intensamente, essa é a primeira coisa. Treinar fisicamente. A gente nunca começa com a dieta, a gente sempre começa com o treino. Tá? Eu vou te dar razões para isso. Eu podia tentar e citar para vocês alguns trabalhos que falam sobre saúde mental, mas eu prefiro falar coisas que vocês vão lembrar, que é a minha experiência e que é a aplicação do que é essa ciência. Então, por que a gente começa com o treinamento? Porque a comida, ela é uma abnegação. E você começar qualquer coisa que comece com um desconforto é péssimo. Vamos começar pelo exercício, que é mais fácil de você gostar. Ah, mas é confortável? Não, é extremamente desconfortável. Bom, a gente só tem adulto aqui, né? E a menos que você seja uma pessoa muito preguiçosa, até quando você tem uma relação sexual, você faz algum esforço, né? O exercício segue o mesmo princípio. Você vai ter alguma resposta de recompensa, mas ela vai ser através da função física. Agora, a pegada. Não existe exercício fraco.
Não, eu vou começar levinho. Não, não existe começar levinho. Você vai começar no máximo da sua capacidade naquele momento. Porque o levinho, ele significa que a quantidade de trabalho que você faz, comparado a uma pessoa que tem muita condição de treinamento, é leve. Mas para você é pesado. Então você dá o seu melhor. Por que você vai fazer o seu melhor? Porque somente quando você faz o seu melhor é que você cria uma situação de desconforto que faz a sua mente reagir contra o exercício. Tiago, a função do exercício é ser desconfortável. É criar desconforto. Por quê? Porque toda vez que você cria desconforto, o teu sistema nervoso central ele faz o quê? Ele libera uma série de catecolaminas, ele libera uma série de neurotransmissores que fazem você conseguir brigar por desconforto. Ué, por que você acha que você libera beta-endorfina? Porque é desconfortável. E por que a gente libera uma tonelada de beta-endorfina para correr? Porque não tem coisa mais chata do que correr, desconfortável do que correr, demorada do que correr. Você chegou a subir numa Satanás que inventou a esteira, né? Por que foi Satanás? Porque aquilo é uma máquina do tempo. Você começa a andar naquela porcaria, você acha que você está meia hora, quando você olha no visor faz assim, 12 segundos. É impressionante, né? E por quê? Impressionante. Então, quando você entende que a função do exercício é criar desconforto, você se desapega e fala, tudo bem, eu tô aqui para fazer isso, eu vou fazer minha força máxima, eu vou usar o meu fôlego máximo, e é o que eu vou fazer. Todo dia eu preciso começar com o exercício. É para minha cabeça, não é mais para o meu corpo. O que você te mostra que talvez... Antes de começar, você está falando do horário mesmo? Do horário mesmo. Até porque, né? Aí você fala, nossa senhora, Paulo, então você passou muito desconforto na sua vida, né? Passei. Pra ficar desse tamanho, pensa a quantidade de chatice que eu não cresci porque que eu treinava porque eu gostava. Eu cresci porque eu tinha que começar fazendo força para aguentar o resto que vinha pela frente. E isso acontece. Por que isso acontece de novo? Então, porque eu treino na minha máxima capacidade de treino. Eu crio um desconforto tão grande que o cérebro reage e produz beta-endorfina, noradrenalina, que vão fazer com que na nossa mente você consiga vencer e você sinta a disposição. Nossa, vocês nunca ouviram o paciente falar? Nossa, quando eu treino de manhã eu me sinto tão disposto. Ou então o contrário. Eu não gosto de treinar à noite, porque depois eu demoro para dormir. Eu vou dormir lá pelas 2 da manhã e ainda estou acelerado. Essa é a função. Acorda, a primeira coisa do dia é treino. Ajustou naquele desconforto? O que você vai começar a pensar? Vou começar a pensar em adicionar mais um desconforto. Mas agora eu já sei lutar contra desconforto. E qual que é a coisa mais desconfortável que você tem para fazer na sua vida? É você fazer o que você não quer na hora que você precisa do jeito que tem que ser feito. Isso tem um nome, chama dieta. E assim, nem deveria ser assim, né? Porque dieta, se você for ver o que é o significado grego, é rotina. Agora, por que a gente fala juntar a fome com a vontade de comer? Porque é uma delícia comer com fome. É uma delícia ficar o dia inteiro sem comer e de noite pedir 3 pizzas. E falar todo orgulhoso, comi 22 pedaços de pizza, né? E reclamar da namorada. Pô, amor, você nem comeu pizza, comeu só 4 pedaços. A mulher comeu meia pizza. Né? Quer dizer, esse cara não quer casar, ele quer um brother. Né? De preferência beber com ele também junto. Vai ser uma delícia, uma maravilha. Então, a segunda coisa, já que você consegue enfrentar desconforto, coloca um pouquinho mais de desconforto, mas não tira o que você come, não. Continua comendo o que você vai comer. Apenas marque hora. Eu vou tomar café, vou tomar um lanche. Vou almoçar, vou tomar um lanche e vou jantar. Eu vou acordar às 7 da manhã. Então eu vou comer às 7, às 10, às 13, às 16 e às 19. Você faz jejum intermitente? Quando a gente faz jejum intermitente, a gente estabelece o horário da noite para ser o horário de jejum. Só que a gente não avança para o dia seguinte. Entenda que o jejum é no dia. A gente avança para o dia vigente. Então, primeiro eu faço a última refeição às 19, depois às 18, depois às 17, depois às 16, até que eu chegue numa janela alimentar de 6 a 8 horas. Isso é jejum intermitente científico. Tem outras formas. E quando você vai estudar aquilo que é a literatura científica sobre isso, você tem jejum religioso, você tem o jejum do Ramadã, você tem o jejum de comer em dias alternados, você tem o jejum de comer em dias alternados de forma parcial, onde você come dia sim e no outro você consome só 25% do volume total de caloria que você consumiu no dia anterior. Então tem N formas.
O que a gente escolhe, que é o estilo que você faz, que é o por janela alimentar, ou seja, o time restricted, a gente faz dessa forma. Você sempre vai comer de manhã. E aí você vai tirando 1 horinha de cada final do dia. Mas antes de fazer isso, faz 5 refeições, café, almoço e janta, e você vai colocar lá uma refeição no meio. Entre o café e o almoço, outra refeição no meio, entre o almoço e o jantar. Pronto, tá excelente. Deu 19 horas. Se você fizer refeições em todos esses momentos, mas não é comer besteira, tá? Ah, mas à tarde eu comi um sanduíche de pão com frango. Cara, isso não existe. Coma comida. Para você conseguir saciedade, você come, né? Isso é uma das coisas que eu aprendi no fisiculturismo. É arroz, feijão. E eu lembro que uma vez a Duda dormiu uma amiga dela em casa. Eu tinha treinado, cheguei 7 da manhã para tomar café. As meninas estavam comendo leite, não sei o que lá. E eu peguei uma pratada de arroz, feijão e carne. Ai, mas onde já se viu? Você tá comendo arroz, feijão e carne? Eu falei, grande coisa. Você tá aí me julgando comendo sua pizza fria. O que é? A pessoa que come uma coxinha de manhã, o que é? É frango? Não é massa? Não pode ser um macarrão com uma carne moída? Ah, você tá brigando por causa da minha batata, né? Então, sabe, o nosso paladar, ele se modifica de acordo com a rotina. Agora, a palavra rotina é o fundamental do que a dieta deve ser. Rotina. Eu brinco, né? O BNTC quer dizer o quê? Quer dizer, banha não tem calendário e nem GPS, né? Porque a pessoa, ela decide quando ela faz dieta, eu faço dieta de segunda a sexta e sábado e domingo eu não faço dieta. Muito bom, né? Seu relacionamento também tem o dia do corno, né? É assim que funciona, né? Você é casado segunda a sexta, sábado e domingo, não é assim, né? Também não tem GPS. Não, mas é que eu viajei para os Estados Unidos. Ah, que legal. Lá você pode tocar o terror que nada acontece. Também não. Então, rotina é rotina. E aí entra no compromisso. É o compromisso com você. Eu tenho um compromisso, seguir essa rotina. Haja o que houver, esse horário é meu. Do mesmo jeito que você tem esse horário para treinar, você tem o seu horário para comer. E que seja 15 minutos. Eu, quando vou para o meu consultório de manhã, eu deixo minhas 3 marmitas prontas, que é o que eu como durante o dia de atendimento. Ou seja, eu atendo pelo menos 9 horas por dia. E essas 3 marmitas, eu demoro 7 minutos e meio para comer. Mas enquanto eu estou comendo, não toco meu telefone, ninguém entra na minha sala, ninguém pede nada pelo telefone, ninguém, secretário não chama, nada. Comi, parece que a minha sala fecha um selo, eu sento, desligo tudo que é barulho e eu presto atenção no que eu estou fazendo. Eu não assisto nada no computador, na televisão, nada. Eu sento e como, eu sinto o sabor do que eu estou comendo, eu mastigo, eu sinto o aroma, que é o que faz parte do comer. Quantas vezes vocês comem, quantas vezes vocês engolem a comida? Muitas vezes. Pensa nisso. E a última dica é cozinhe. Cozinhe que você vai entender o que é saciedade. Saciedade não é a sensação de barriga cheia. É o que é a sua vontade de não comer. Quem aqui cozinha para eu saber? Gosta de cozinhar? Ótimo. O que acontece quando você termina de fazer o prato que você estava fazendo? Exatamente. Sabe por quê? Porque a sua saciedade está aqui. Não está aqui, nem está aqui. A saciedade está aqui. Você já sentiu tanto o aroma do que você fez que o teu cérebro já falou assim, tá legal, tô satisfeito. Isso acontece quando eu faço churrasco. Eu gosto de fazer churrasco. Mas é verdade. E sempre quando eu tô fazendo, eu pego só, boto 1, 2, já tô cheio. Quando você tá do outro lado, você fica pegando. Sim, exatamente. Só que aí você faz churrasco o dia inteiro, come pouco, chega à noite, o que você faz? Se você não bobear, você come um bolo de cenoura inteiro. Isso também é coisa de churrasqueiro. Ainda bem que não é com você. Só uma pergunta rapidinho. Quem tá mais triste com esse papo? Tá uma tristeza? Tá dando uma vontade de não viver, né? Tem que lutar contra a depressão depois de tudo isso. Fiquei pensando nos horários. Assim, meu Deus. Tanto horário pra comer. Treina pesado que sai a depressão. Perguntas. Vamos lá, pessoal. Quem tem perguntas sobre o que a gente tá falando? Boa. Tudo bem? O que você acha da intervenção com medicamento para emagrecimento e para disposição? Eu acho que se o médico ele tem habilidade para fazer isso, ele tem que fazer isso. Principalmente porque quem pede é o seu paciente. Eu trabalho... Pedro, desculpa. João Perdão, Pedro. João. João Pedro na cabeça. Ai, chamou Jesus de Genésio, tá tudo bem.
Mas é que eu não comi a quarta comida do dia. Comi só Alguém 3. traga comida para esse homem, por favor. Cadê o Manzão? Hoje eu tô Traz terrível, um biscoitinho, um nuts para ele. João, é assim, se é o paciente que precisa daquilo, ok. Se é o médico que quer fazer aquilo, nem tanto. Tem uma coisa em medicina que a gente evita fazer, que é protocolo. Protocolo é copiar e colar. Em medicina a gente chama de metodologia, que é a forma do pensar. Você não pode tratar uma mãe de família, uma executiva, vamos falar só de mulher. Estou falando da parte do meu consultório de medicina esportiva que é performance. Eu não posso tratar uma mãe de família, eu não posso tratar uma executiva, eu não posso tratar uma atleta da mesma forma. Eu não posso oferecer a mesma saída. Por quê? Porque aquela história, quando você fala, medicina personalizada. Bom, não existe medicina granel. Né? Me dá uma coisa que funciona para todo mundo. Bens a Deus, né? Isso não existe. Agora, o que existe de necessidade quando você entende que uma pessoa vai usar a medicação, por exemplo? O médico está ouvindo o que essa pessoa está falando, porque muitas vezes o médico está vendo quem essa pessoa é. Ah, então ela tem obesidade, beleza, vou dar Ozempic, e aí você vai fazer isso aqui, papapá, pronto, casa. Você sabe quantos % das pessoas obesas comem muito? Chuta um número. Não, mais. Quanto? Quase, 30%. Somente 30% das pessoas obesas comem demais. Sabe isso que quer dizer? 70% come errado, não demais. Você vai dar Ozempic, por exemplo, que é um análogo de GLP-1 que trava o seu estômago para a pessoa que come pouco, ela vai comer menos ainda. Sabe o que ela vai comer? Alimento super palatável. Se vocês saírem perguntando às pessoas que vocês conhecem que já tomaram Ozempic, porque com certeza a quantidade de gente que está tomando Ozempic por aí é tão grande que todos vocês conhecem alguém que já tomou Ozempic. A pessoa vai falar assim, eu não aguento fazer uma refeição, então eu como uma bolachinha, eu como um docinho, eu como uma balinha, eu peço um pastel. Você migra a pessoa que não consegue comer, mas sente fome. Para ela conseguir comer, ela vai para um alimento super palatável. Ela engorda usando o Ozempic. Olha que maluquice. Então é importante que a gente saiba... Eu engordei com o Ozempic. Não foi combinado, tá? Tô conhecendo o João aqui. Muito prazer, O Paulo. problema é o que eu como e não a quantidade que eu como. Exatamente. Então aquilo que a gente tem que fazer por você, na verdade, né, talvez seja não começar pela comida. Quando entrar pela comida, o que é que você já falou? Você só precisa dar um nome para isso. O nome para isso chama comportamento alimentar. Então o que você precisa é modificar o seu comportamento alimentar. Você não faz isso com dieta. Você pega uma dieta escrita, você vai seguir 3 dias no máximo. E depois disso, você vai fazer tanta troca que você vai achar que a nutricionista passou para você pão com requeijão. Então procura alguém que mexa com comportamento alimentar, porque o exercício que você tem que fazer não é daqui, não é daqui, é daqui. É a forma que você enxerga aquilo que você vai alimentar. É uma oportunidade, é uma questão de afeto, é uma divisão de satisfação, de alegria, né? Se você está comendo para outra coisa que não seja a tua necessidade e isso te satisfaz, alguma coisa está errada. Te ajudei? Muito. Então tá bom. Olha, deixa, João. Os ortomoleculares estão falando muito assim que a obesidade é uma doença e tudo. Então, que a obesidade ela precisa ser tratada para o resto da vida. Ou seja, a pessoa que tem problemas de compulsão alimentar e ela fica acima do peso, ela tem que tomar remédio de, por exemplo, Ozempic e outras medicações que inibem o apetite e controlam aquilo ali a vida toda. Por isso que tem o efeito rebote. Se você não continuar tomando, você vai para o efeito rebote. Você considera isso verdade? Então vamos cada coisa, porque eu tenho que acertar umas coisas para você. Primeiro, obesidade é doença, porque ela aumenta o teu risco de morte. Ponto final. Tá. Segundo, compulsão alimentar e obesidade não são coisas que acontecem ao mesmo tempo. Compulsão alimentar é uma doença psíquica como depressão, ansiedade, transtorno de pânico. E compulsão alimentar, você tem que ser tratado no psiquiatra, no psicólogo e no nutricionista. E sim, você tem que usar remédio, sim. Infelizmente. Se você vai usar para o resto da vida, isso a gente não consegue responder. Você vai manter aquele comportamento para o resto da vida? Então o remédio é utilizado para te colocar numa situação adequada. Sim. O Ozempic nunca deve ser usado se você tem compulsão alimentar. Senão você se mata com o Ozempic. Por quê?
Porque o Ozempic, ele é um análogo de GLP-1. Então, o que ele faz? Primeiro, ele faz com que você tenha saciedade, porque ele age por trás daquilo que é o núcleo normal de saciedade, fome e capacidade anorexígena, que é o núcleo arqueado. Ele age num lugar que chama trato solitário. E como ele faz isso, e quando ele faz isso, ele faz também com que você tenha uma diminuição do esvaziamento gástrico e um aumento do tempo da ação da insulina. Então ele faz tudo isso. Essas três coisas faz com que ele faça com que você tenha um esvaziamento gástrico, uma sensação de estômago cheio, uma sensação de saciedade e um aumento do sinal de parar de comer no seu cérebro, que é mediado pela insulina. Uma pessoa que tem síndrome metabólica, por exemplo, tem resistência à insulina, ela tem fome por quê? Porque ela não tem a entrada desse hormônio na célula. Se esse hormônio não entra na célula, não entra glicose. E se não entra glicose, a célula sente fome, entre aspas. Por quê? Porque essa glicose está lotada na circulação, mas como não tem insulina dentro da célula, por mais que esteja lotada na circulação, a célula está sem energia. Então precisa separar tudo que você falou. Por quê? Porque a compulsão alimentar, se existir, porque tem muita gente que tem hábito alimentar ruim e não compulsão. Tem gente que tem uma alimentação orientada de acordo com o afeto. Ah, eu tive uma frustração agora, eu vou buscar uma recompensa. Comida. Do mesmo jeito. Cigarro. Do mesmo jeito. Droga. E quando o Thiago ele fala, por exemplo, do que é a dificuldade, do que são as pessoas hoje conviver com frustração, eu nunca vi tanto uso de droga na minha vida. Cara, é absurdo. Então, essas coisas que você tem que ver, elas têm que ser separadas. Né? Por quê? Compulsão é um transtorno psíquico. Muitas vezes você precisa de medicação. O Ozempic é uma medicação que não é reservada para tirar apetite, ela é reservada para tratar a resistência periférica à insulina, que por um acaso dá fome, mas não necessariamente dá obesidade. A gente usa para paciente que tem diabetes. Ajuda a insulina a funcionar, que é uma beleza. E nem sempre a pessoa emagrece. Só que aqueles índices que a gente precisa para colocar a pessoa numa situação de segurança são muito mais facilmente atingidos. Existem pessoas que existe falha do Ozempic. Existem pessoas que morrem por Ozempic. Um colega meu estava acompanhando uma menina. Essa menina, ela fazia uso de droga recreacional. Ela consumia álcool com o marido. E ela tomava Ozempic. Ele falou, então vamos programar. Não quero tirar o Ozempic, não quero tirar o Ozempic. Um dia essa menina me sai com o sujeito, os dois bebem muito, ela tinha tomado Ozempic, o que aconteceu? Ela vomitou, aspirou, e quando o sujeito acordou de manhã, ela estava quase morta, porque ela não conseguia respirar. E ela não acordou porque ela vomitou a aspiração. Foi um fuá. Ah, o que foi isso? Foi a soma das coisas. Lembra igual o avião, que derruba o avião não é que explodiu uma asa, é que falhou o parafusinho daqui, com o parafusinho dali, com o parafusinho de outro. Então o pessoal está brincando com o análogo de GLP-1. Eu não posso operar uma pessoa se ela tiver usado Ozempic 15 dias antes da cirurgia. Porque a chance dela broncoaspirar, se der qualquer coisa na cirurgia, é gigantesca. Então, separa essas coisas, né? Obesidade é doença. Agora, sabe o que é preocupante e que pode ser patológico também? Pode ser uma doença psíquica. A forma que a pessoa se olha no espelho e não gosta daquilo que ela se vê. Você sabe que a gente estava... Eu trabalho com isso há 15 anos. Né? Quase 20 já, na verdade. Né? Desde 2004. Né? Porque eu gosto muito de esporte e eu sempre me dediquei para isso. E eu faço avaliação física em todos os meus pacientes. E aí... isso me criou, por exemplo, um problema em casa. Por quê? Eu vejo mulher magra, mulher fitness, mulher gordinha, eu vejo homem, tudo. E uma determinada época da minha vida, a minha esposa virou para mim e falou, e ela sempre aparecia na minha frente, ou ela apagava a luz, ou ela se trocava longe de mim. Eu falei, o que está acontecendo? Ela falou, não, eu tenho a sensação que quando você me olha, você me analisa. Eu falei, não, eu te admiro. Porque para mim você é o formato do belo. E aí, o que eu entendi? Meu amigo, o homem nunca fala que coisa. Fala, pô, que bonito, o homem fala, bicho esperto. Então eu vou te ensinar uma melhor. Vou te ensinar uma melhor, então. Fogo, tem que levar pra igreja esse cara. Eu vou te ensinar uma melhor agora, guarda isso do coração. Porque se eu fosse solteiro... Muito bem.
vai dar certo. Essa segunda parte é boa para você também. Aí, Então você olha bem no olho dela, porque assim, eu tava numa discussão num grupo de médico meu, e aí uma amiga minha, que é dermatologista, mas você fala isso porque a fulana é gostosa. Eu virei para ela, qual a sua definição de gostosa? Ela virou e falou assim, essas mulheres marombadas, exageradas. Eu falei, não. Sabe o que é uma mulher gostosa? É aquela que devolve o olhar de desejo que você direciona para ela. É esperto mesmo, esperto mesmo. E aí eu falei pra ela. No grupo. E a mulher mais gostosa do mundo é a que só faz isso com você. Nisso, aí ficou um silêncio no grupo, assim, uma meia hora. Ninguém falou merda nenhuma ali. Aí mandaram uma figurinha zoando com coisa assim, tá, professor, né? Aquelas merda, aquelas figurinhas desgraçadas. Mas, assim, eu entendo isso. E quando eu falei isso pra minha esposa, o que ela entendeu? Duas coisas. Primeiro, ela não precisava ter ciúme de mim. Que não era isso que ia me afastar dela. Ou seja, ninguém ia entrar na frente dela porque era assim ou assado. Agora, o momento que ela perdesse o brilho no olho que eu destino a ela, aí ela precisaria ficar preocupada. A gente não se afasta porque está aqui. A gente se afasta pelo que está aqui. Aquilo que você olha e você não encontra, lembra daquilo que eu falei antes para o Tiago. Uma pessoa que pensa vale por 100 que falam. Uma pessoa que enxerga vale por 1000 que pensa. E isso você vai ter ganho, certeza, na sua casa. Te desejo a melhor sorte do mundo. Gente, vamos ficar de pé pra gente aplaudir. Paulo Musi, obrigado. Paulo, que tempo precioso, irmão. Obrigado.